Muito bom, seguindo em frente, a gente continua aqui em Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet Amud Aleph. A gente está aqui na 10ª linha de baixo para cima, mais ou menos, onde está escrito Atbash. E a gente viu que as crianças no Beit HaMidrash começaram a fazer várias e várias drashot baseadas no Aleph Bet, no alfabeto judaico. Agora tem algo que chama Atbash. O que é Atbash? Atbash é Aleph Taf Beit Shin. Ou seja, a primeira letra do alfabeto com a última, a segunda com a penúltima. Essa é uma das formas de ler a Torá. Muitas vezes tem drashot da Torá que usam algo chamado Atbash, ou seja, você pega um passuco da Torá, que está escrito lá alguma palavra, e se inverte as letras, troca o Aleph por Taf, Bet por Shin, Gimel por Reish, assim em diante, como se fizesse um espelhamento das letras do Aleph Bet, e saem palavras novas, saem drashot novas. Aqui as crianças lá fizeram drashot baseadas somente no próprio Aleph Bet. Então eles fizeram a seguinte drashá. Aleph Taf significa o seguinte: Otitaev atavelo. Kadosh Baruch está falando, olha, a pessoa me desprezou Kadosh Baruch Hu, eu vou querer ele? Ou seja, o cara que ele era chá, desprezou Kadosh Baruch Hu, Hashem vai correr atrás dele? Então, Aleph é Otitaev, Aleph Taf é Otitaev atavelo, ele me desprezou, eu quero ele. Beit Shin representa Bilo Hashak Shemi Yachul Alav. Ele não me quis, a pessoa não me quer, a pessoa não quer se aproximar de mim. Meu nome, vou colocar meu nome sobre ele, quer dizer, eu vou trazer para ele Kedushá, a santidade. Isso é Bet Shin. Tem Bet, Shemi, Shin. Gimel Reish, o que é Gimel Reish? Gufotime Arachem Alav. Ele impurificou o próprio corpo, ele fez averot, se afastou de mim. Arachem Alav, vou ter pena dele, vou ter piedade. Então isso representa Gimel Reish. Gufo, Gimel, Arachem, Reish. Dalet Kuf, Dlatotina Al, Karnav Lo Agadea. Ele fechou as minhas portas, quer dizer, ele não chega nem perto de mim, nem se aproxima de Akadosh Baruch Hu, ele fechou as portas para Hashem. Karnav Lo Agadea, eu não vou cortar a luz dele, os chifres dele, quer dizer, eu vou afastar ele mais ainda, certo? Então a Dalet é Dlatoti, Naal, Kuf é Karnav Lo Agadea. Então, também a Andrashá de Dalet e Kuf vem dizer, olha, a pessoa se afastou de Akadosh Baruch Hu, fechou as portas, Hashem fala, olha, você fechou as portas, então nem chega perto, nem vem, eu vou te afastar mais ainda. Ad kan midat reshaim. Isso é com relação a reshaim. Essa é uma drashá do Atbash, é uma drashá no formato de Atbash, pegando as letras Aleph com Taf, Bet com Shin, falando mal, falando que, olha, Akadosh Baruch Hu falou, você se afastou de mim, eu não quero chegar perto de você também. Avamidat tzadikim, mas o tzadikim funciona fur. Atbash, Im ata bosh, atbash ata bosh, se você tem vergonha perante a Kadosh Baruch Hu, Gimel Reish Dalet Kuf, certo? Atbash é a primeira letra, a última letra, a segunda letra é a penúltima, Gimel Reish é a terceira letra, é a antepenúltima, a terceira da frente, do fim para o começo, Dalet Kuf. Então vem a drashá e fala assim, Atbash, Im ata bosh, se você tem vergonha, Gimel Reish Dalet Kuf. Gur bedok. Se você tem vergonha perante a Kadosh Baruch Hu, você tem humildade, gardak é gur bedok. Você vai poder morar num lugar chamado Dok, que é um lugar que fica embaixo do Kisei HaKavod, do trono de Kadosh Baruch Hu. Rei Tzadik Vav Pei, a continuação do Atbash, certo? Tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, e de trás para frente, Taf, Shin, Reish, Kuf, Tzadik Pei. Então, agora a gente está falando do Tzadikim. Rei Tzadik Vav Pei. Esse Atbash, esse espelhamento do alfabeto, vem dizer o seguinte: Chatzitza Avei Bencha Laaf. Rei Tzadik Vav Pei vem dizer o seguinte: olha, os Tzadikim, Rei Tzadik é Chatzitza, uma separação, Vav Pei é Af, da raiva. Kadosh vai separar os Tzadikim da raiva, do nervosismo, e não vão ser castigados. Zain Ein Het Samer Tet Nun é a continuação do Atbash. A letra Zain é a sétima do começo, Ein é a sétima letra do fim para o começo. Het é a oitava, Samer é antes do Ein, Tet é depois do Het, Nun é antes do Samer. Vem Natamiz da Zem na Satan. Os tzadikim, a Kadosh vai separar eles do Af, vai separar eles da raiva. Zainain Het Samer Tet Nun significa Einata Mizdazeh, você não precisa se preocupar do Satan, Samer Tet Nun. Não se precisa se preocupar com o Satan, com Yetzirará. Yud Mem Kaf Lamed é o fim das últimas letras.
Yud é a 10ª letra do começo, Mem é a 10ª letra do fim, Kaf é a 11ª e Lamed é a última, certo? São as letras do meio. Amar Sar Shel Geinom Lifnei HaKadosh Baruch Hu. O ministro do Geinom falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Layam Kol, joga todo mundo para mim, joga todo mundo aqui no mar. Quer dizer, o Geinom falou para Kadosh Baruch Hu, olha, joga todas as pessoas, toda a humanidade no Geinom. Amar a Kadosh Baruch Hu, falou a Kadosh Baruch Hu para o Malach, para o Sar Shel Yam, sim, o Sar do Geinom. Então ele falou, Yam Kol, Yud Mem Kaf Lamed, Yam Kol, joga todo mundo no mar, quer dizer, joga todo mundo aqui no Geinom. Hashem responde o seguinte, agora é um outro tipo de drachá baseado no alfabeto, que ele pegou, agora ele dividiu, no Atbash, ele divide o alfabeto em dois. Divide o alfabeto do Aleph até o Kaf e do Lamed até o Taf. E ele pega a primeira letra com a última, a segunda com a penúltima e em diante. Aqui a outra drachá que os alunos fizeram lá é dividir o alfabeto em 3 partes, dividir o alfabeto, que tem 22 letras, em 3 partes, e misturar essas letras da seguinte forma, Aleph, Het, Samech, certo? Essas são as 3 letras escolhidas, e depois tem Bet, que é a segunda letra depois do Aleph, Tet, que é a segunda letra depois do Het, Ain é a segunda letra depois do Samech. Gimel, Yud, Pei também é a próxima, Aleph, Bet, Gimel, Het, Tet, Yud, Samech, Ain, Pei. Então, o Sar do Geinom falou para Hashem, Yam Kol, joga todo mundo aqui no mar, joga todo mundo no Geinom, e Hashem responde, Achas bata gif, ani chas alem mipnei shebatu bagif. Hashem fala, não, eu tenho pena, ani chas, alef het samech, ani chas, eu tenho pena, por quê? Pena de Am Israel, porque batá, eles chutaram o gif, eles chutaram o Yetzer Hara e a Avodah Zarah para fora, quer dizer, eles não, Gif, desculpa, Rashi fala Gif é Niyuf, eles a traição, jogou eles para fora, certo? A Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu tenho pena de Am Yisrael porque eles se separaram, eles jogaram a traição para fora, eles continuam conectados comigo. Essa é a drachá da linguagem dos psukim. Dalet Kaf Tzadik é a continuação, certo? A gente tem Aleph, Bet, Gimel, o próximo trio de letras seria Dalet Kaf Tzadik, Dakimem, Kenimem, Tzadikimem. O Am Yisrael, eles são Dakim, eles são humildes, Kenim, pessoas direitas, e Tzadikim, são Tzadikim. O próximo trio, Aleph, Lamed, Kuf, En Lecha Chelek Baem. Helek, você não tem parte neles. Eles não vão pro Geinom. Eles não vão pro Geinom. Próxima continuação da drachá, Vav Mem Reish, certo? Se a gente tinha aqui Rei Lamed Kuf, agora chegou Vav Mem Reish, Zain Nun Shim e Tav. Essa outra drachá, o que significa? Amar Geinom Lefanav Ribono Shel Olam, Marei Zanini Mizaró Shel Shet. Marzan Shat, que é dois trios aqui, na verdade, e a letra Taf, que é a última, porque ela não ficou sobrando, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. A gente dividiu em grupos de 3, você tem 7 grupos, 7 trios de 3 letras, e o Taf que fica sobrando. O Geinom falou para Kadosh Baruch Hu, olha, me dá para comer, quer dizer, manda para mim, para o Geinom, Mizaró Shel Shet, os descendentes de Shet, que é Am Yisrael. Amarlei, falou Kadosh Baruch Hu para o Satan, Aleph, Lamed, Bet, Mem, Gimel, Nun, Dalet, Samech. Aqui é outra divisão do alfabeto. Se no Atbash a gente pegou a primeira e a última, a segunda e a penúltima, aqui a divisão do alfabeto é diferente. Ele dividiu o alfabeto em 2, de Aleph até Kaf, e embaixo de Lamed até o Taf. Então ele pega a letra Aleph, que é a primeira da primeira metade, e a letra Lamed, que é a primeira da segunda metade. Bet é a segunda da primeira metade, Mem é a segunda da segunda metade. Então Aleph, Mem, Bet, Mem, Aleph, Lamed, Bet, Mem, Gimel, Nun, Dalet, Samech, certo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E na segunda metade do alfabeto, Lamed, Mem, Nun, Samech. O que significa isso? Leichan ou Leichan, Leganadas. Hashem fala para o Geinom, não, Zaró Shel Shet, os descendentes de Shet, eu vou levar eles para o Ganadas e para o Gan Eden. Rei, Ain, Vav, Pei, é a continuação, certo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Lamed, Mem, Nun, Samech. Agora a continuação é Rei, Ain, Vav, Pei. Amar Geinom, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ayef Anochi. Respondeu o Geinom, falou, olha, eu estou cansado, não tenho nada, não tenho comida, você não manda ninguém aqui para baixo. Hashem responde, Zain Tzadik Het Kuf, Halalu Zaró Shel Yitzhak. Esses daqui, esses Am Yisrael, eles são descendentes de Yitzhak.
Zain, Tzadik, Het, Kuf, é Yitzhak, forma a palavra Yitzhak, mais ou menos. O Zain vira um Yud, mas dá para ler Yud, Tzadik, Het, Kuf, Yitzhak. Mas, fala Hashem para alguém, não se preocupa. Tet, Reish, Yud, Shin, Kaf, Tet. Certo? São as próximas duplas do alfabeto dividido em dois. Tar Yeshli Kitot, Kitot Shilovdei Kochavim Shani Noten Lach. Hashem fala para alguém, não se preocupa, eu tenho uma montanha, eu tenho um grupo, grupos e grupos de Ireshaim, de Ovdei Avodazará, de idólatras, que eu vou jogar para alguém não. Essas foram várias drashot baseadas simplesmente no Aleph Bet, no alfabeto judaico. Essas foram as drashot que os alunos fizeram no Beit HaMidrash. Virando a muda. Próximo Mishnah, Kuf, Dalet Amud Bet. Akotev shtei etot be'elem echad chayav. Alguém que escreveu duas letras em um esquecimento só, ele é chayav. A gente falou da melachá de Kotev, a melachá de escrever, que só é chayav quando escreve, alguém que escreve duas letras. Assim escreveu no Mishkan, para saber qual taba fica do lado de qual taba quando forem reconstruir o Mishkan. Então eles escreviam duas letrinhas, uma do lado da outra. Então a proibição de escrever é só quando a pessoa escreve duas letras. Alguém que escreveu duas letras em um esquecimento só, ele fez a proibição e ele é chayav korban. Korban Khatat. Se for de propósito, não foi esquecido, foi de propósito, ele vai ser Chayav Mitah. Aqui a Mishnah traz como se fosse sem querer, e ele é Chayav Korban. Katav Bedio, se ele escreveu duas letras com tinta, Bessam, Bessikra, Bekumus, Bekankantom, são diferentes tipos de tintas, algumas pretas, vermelhas, cores diferentes, certo? Mas ele escreveu alguma coisa com tinta, o Bechodavar Uroshem, ele escreveu com qualquer material que deixa marca, certo? Não, a gente vai ver, se a pessoa escreveu com água, por exemplo, tipo, você escreveu com água como chama? Você pegou uma garrafa, tirou da geladeira, fica tudo molhado em volta, você escreveu lá alguma coisa, isso não dura muito, depois de um tempo some. Então, aqui está falando na Mishnah, se você escreveu com alguma coisa Kiroshem, que fica marca e não apaga, ou se a pessoa escreveu Ashnei Kotlei Zaviot, ou se ele foi na parede, onde as paredes se juntam, escreveu uma letra em uma parede e uma letra na outra, Ashnei Lvachei Pinkas, ou se ele pegou dois Pinkasim, pinkas onde escreviam coisas, ele colocou dois, um do lado do outro, e escreveu uma letra em um e uma letra no outro, dois cadernos tipos, Vehem Nehegim Zem Zeh, e dá para ler um com o outro, quer dizer, por exemplo, na parede, ele foi bem na ponta da parede, escreveu um na parede leste e um na parede sul, por exemplo, e dá para ler uma letra com a outra, você consegue ver como se fosse uma palavra só, Chayav. Nesse caso, ele é Chayav. Mas na continuação, agora vai trazer, por exemplo, você escreveu uma letra no teto e uma no chão, que elas não podem ser lidas juntas, não tem como eu ler as duas letras de uma vez só, não é Chayav, porque no Mishkan escreviam realmente uma do lado da outra. Então, se não é uma do lado da outra, não é Chayav. A Koteva Bessaró, alguém que escreve na própria mão, Chayav, certo? Alguém que escreveu na mão no Shabbat, com tinta, com qualquer coisa, ele é Chayav. A Messareta Bessaró, agora alguém que risca na mão, não é que ele pintou na mão, ele fez um cortezinho na mão e escreveu alguma coisa, Rablezer Mechayev, Chatat Vechamim Potrim. Rablezer falou, mesmo assim ele é Chayav, mesmo que foi fazendo um machucado, foi fazendo algum machucado na pele, mesmo assim ele é Chayav, certo? Foi riscando na pele. E também falam que não, isso é patur. Ninguém escreve dessa forma, ele é patur. Katab mashkina, alguém que escreveu alguma coisa com bebida, com água, por exemplo, certo? Escreveu na mesa, caiu um pouco de água, ele foi lá e escreveu duas letras com água na mesa. Bemei perot, ou algum suco. Beavak drachim, ou ele escreveu alguma coisa na terra, num lugar que tem um monte de areia, que fica batendo vento, e logo vai sumir o que ele escreveu. Beavaka sofrim. A vaca sofrim é o que sobra na tinta do sofer, sobra ali um pouquinho de terra também, que eles misturavam na tinta, então qualquer terra ele escreveu alguma coisa, mas é algo que assim que bater um vento vai embora. O Bechodavar Shinomit Kayem, com qualquer coisa que não dura, que ele vai... Daqui 5, 10 minutos, o que você escreveu vai ter sumido, patur. Patur não tem korban, certo? É proibido fazer isso também, mas não tem korban, porque korban é só para coisas que você faz no Shabbat que se mantêm, que duram. Então, você escreveu, por exemplo, na coca, quando você tirou a garrafa da geladeira, dá para ler agora, mas depois de um tempinho isso vai sumir. Aí já não é considerado uma proibição da Torá, é somente midirabanan. Lachar yadó, alguém escreveu com a parte de mão, a parte de trás da mão.
mão. Em vez de segurar a caneta normalmente, ele segurou ela de uma forma diferente. Beraglol, com os pés, bepiv, com a boca, bemarpekol, com o cotovelo. Katav otachat samuch lektav. Ou se, por exemplo, ele tinha uma palavra, já vamos ver que tudo isso é patur. Mas, por exemplo, ele tinha uma palavra, estava escrito, sei lá, estava escrito shalom. Não, shalom, vamos pegar outra. Estava escrito, sei lá, estava escrito shalom, que seja, e ele colocou mais uma letra, certo? Já tinha uma palavra com 4 letras, por exemplo, ou já tinha, vamos pegar, já tinha uma letra Aleph. Estava escrito Aleph numa folha. E ele foi lá e escreveu a letra Bet. Agora formou a palavra Av. Ele formou a palavra Av, mas ele escreveu só uma letra. Será que ele é Hayav ou não? Isso que a Gemara vai continuar. Vekatav al gabei ktav. Ou ele escreveu por cima de algo que já estava escrito. Então já tinha uma palavra lá e ele passou uma caneta por cima. Não mudou nada. A palavra já estava lá. Nitkaven lichtov chet vekatav shtei zainin. Ele queria escrever a letra chet e ele acabou não juntando a letra chet no Sefer Torah. Ela é um pouquinho diferente. Ela é muito parecida com... Ela é como se fossem 2 zain juntos. Deixa eu tentar para escrever aqui alguma coisa. A letra chet no Sefer Torah não é igual ao chet que a gente conhece assim. Ela é formada, na verdade, de 2 zainin, 2 vezes a letra zain, unidas em cima, certo? Alguma coisa desse tipo. Essa é a letra Het. Então, se a pessoa escreveu, ele foi escrever a letra Het, só que ele acabou esquecendo de conectar as duas juntas, uma em cima da outra, e aí aconteceu que ele escreveu, na verdade, 2 vezes a letra Zain. A gente falou que proibição de Shabbat é quando a pessoa escreve 2 letras. Ele tinha intenção de escrever uma letra, a letra Het, só que ele acabou escrevendo 2 vezes a letra Zain. Ou, se por exemplo ele escreveu Achat ba'aretz v'achat ba'korah, escreveu uma letra no chão, uma letra no teto, Katava gabei al shtei kotlei abait al shtei pinkassim ve'in neegim zeh im zeh. Ou se a pessoa escreveu em 2 paredes, a parede leste e a parede oeste, 2 paredes completamente afastadas uma da outra, e não dá para ler um com o outro, ou se ele escreveu em 2 cadernos que estão, cada um não tem como aproximar eles para ler como se fosse uma palavra só, patur. Todos esses casos que a pessoa escreveu com algo que não dura, ou escreveu de uma forma diferente com a boca, ou escreveu, não tinha intenção de escrever 2 letras e acabou escrevendo 2 letras sem querer, ou uma letra em cima da outra, todos esses casos ele é patur, porque não é exatamente igual tinha no Mishkan, e todo patur de Shabbat é patur avalassur. Patur, mas é proibido o Midrabanan. Katav otachad notricon, se a pessoa escreveu algo chamado de notricon. Notricon é tipo uma abreviação. Ele escreveu a letra, por exemplo... Ele escreveu a letra Reish com um risquinho em cima, como tem na própria Gemara na continuação aqui. Reish com um risquinho em cima. Isso representa Rabi. Então ele escreveu uma letra que vale como 3. Rabi Yoshua ben Betera mechayev v'chamim potrim. Rabi Yoshua ben Betera fala que é chayav, v'chamim falam que ele é patur. Rabi Yoshua ben Betera fala, olha, ele escreveu uma letra, mas é uma letra que vale por 3. E Rabi Chachamim falam que não, de qualquer jeito ele escreveu só uma letra, então ele é patur. Bom. Certo? Isso daqui é com relação a Kotel. Fala pra gente a Gemara. A Gemara traduz agora algumas palavras para aramaico, que não ajuda muita gente, porque a gente não fala aramaico especificamente, mas a Gemara, de qualquer jeito, traduz os exemplos que foram trazidos na Mishnah. Dio é tinta, diota. Sim, a Mishnah falou logo no começo que alguém que ele escreveu com vários tipos de tinta, dio, sam, sikra, kumus, kankantom, todos esses casos ele é chayav, e a Gemara fala o que é cada um desses em aramaico. Dio, diota, sam é sama, sikra, amarava bachana, sikreta shema, sikra que aparece na Mishnah, amarava bachana, hoje em dia, em Bavel a gente chama isso de sikreta, kumus é kuma, Kankantom, Amarav Bachana, Amarav Shmuel, Harta de Ushkatei. Kankantom também é um tipo diferente de tinta que eles chamavam em Bavel Harta de Ushkatei. Se eu não me engano, é o cara que faz couro. Trabalha com couro, ele tinha uma tinta especial, que é o Kankantom da Mishnah, é só uma tradução. Igual a gente traduz dio para tinta, eles traduziram para aramaico para diota. O Bechol Davar Shoroshem, na Mishnah apareceu o seguinte, olha, alguém que escreveu com dio, com sam, com sikra, com kumos, com Kankantom, e com qualquer coisa que dura, é chayav. Agora, para que você vai falar qualquer coisa que dura? Já falou, deu vários exemplos, certo? A gente consegue entender o contexto geral. Porque tem que repetir com qualquer coisa que fique marcado, leatu e mais, isso vai incluir o quê? Leatu e detani Rabi Hanania, Ktavo bemei taria ve'avtza kasher.
Rabi Chia כתבו באבק בשחור בשחרור kasher. Inclui o que falou Rabi Hanania. Rabi Hanania falou com relação ao get. Alguém que escreveu um get com água de chuva, certo? Aparentemente é uma coisa que dura, não é esta água de chuva. Rashi traz aqui que, por exemplo, é um tipo de fruta, tem uma discussão, mas ele escreveu o get com algo que geralmente não é uma tinta, certo? Mas é algo que dura, algo que não apaga. O get é kasher, e igual o get é kasher, assim também com relação a Shabbat, ele é hayav. É outro tipo de material que não é tinta exatamente, certo? Não é uma coisa que as pessoas escrevem com isso já, exatamente, mas já que é algo que dura, Rabi Hanania falou que no get é hayav, quer dizer, o get, se alguém escreveu um get com isso, está valendo, o get é válido, assim também com relação a Shabbat, alguém que escreveu com isso, ele é hayav. Esse nossa Mishnah inclui coisas que não são tinta exatamente, mas é considerado algo com que se escreve. E Rabi Chia fala que se a pessoa escreveu com avak, beshachor ou beshihur, são outros tipos de produtos também, que é avak, aqui no caso avak é pólvora, shachor é com brasa, ele pegou esqueci como chama, pecham. Pecham, aquele é tipo brasa, mas antes de pegar fogo, o que se usa para fazer churrasco, fugiu o nome agora, ele é preto, se você mexe nele, ele deixa a mão preta, ele tinge as coisas, ele pinta as coisas. Alguém que escreveu com isso, carvão. Alguém que escreveu com carvão, ele é real, mesmo que não é uma tinta, não é algo que geralmente é usado de tinta, mesmo assim ele é real, shihur é algum outro produto. Então, com relação ao get é kasher, o get que foi escrito com essas coisas é kasher, consequentemente, com relação ao Shabbat, alguém que escreveu com isso, ele é real. A Mesareta Bessará, alguém que risca a própria mão, escreve alguma coisa, mas não com tinta, ele faz riscos, ele faz marcas na mão. Não sei se chega a sangrar, não sei se chega realmente a fazer um machucado na mão, mas é alguém que fez algo dessa forma no Shabbat. A gente viu uma discussão, de acordo com o Rabi Eliezer é Hayav, de acordo com o Chachamim ele é Patur. Tânia, Amar Lem Rabi Eliezer é Chachamim, Velo Ben Stada, Otzi Kshafim Mitzrayim Besrita Shabessaró. Fala Rabi Eliezer, olha, tinha um cara chamado Ben Stada, que ele foi para o Egito. No Egito eles sabiam muita magia, muitas palavras que faziam bruxaria, e eles não deixavam ninguém sair com um caderninho com anotações, porque eles não queriam que o conhecimento deles fosse espalhado para outros lugares. Eles queriam ser o centro. E foi um cara chamado Ben Stada e escreveu isso na própria pele, certo? Ele não, na folhinha ninguém deixava tirar, nada do tipo. Mas ele escreveu na própria pele e ninguém ficou sabendo. Então, beleza, olha, a gente encontra um caso de um cara que escreveu na própria pele, se machucou, riscou, não sei o que ele fez exatamente, mas ele fez isso. Então, assim também, todo mundo que fizer isso no Shabbat é Hayav. Amrulo, o cara era maluco, vem me vir Rayam na Shotim. Não dá para trazer prova do que os caras malucos fazem. O cara era sem noção, ele não é um exemplo para a gente aprender dele a Halachá. Ninguém faz isso. O fato de que um cara fez isso uma vez, isso daqui não transforma isso em uma escrita normal. Por isso, que alguém que faz isso no Shabbat, ele é patur. Se ele escreveu uma letra do lado de outra, estava escrito a letra Shin, ele foi lá e escreveu a letra Reish do lado, ele escreveu só uma, mas formou uma palavra de duas letras. Mantana, quem é o nosso Tana? Que falou que ele é patur, Amarava Baravuna, de Loki Rablezer, de Rablezer, Amar, Achatalarig, Hayav. A nossa Mishnah, pior, ela não é de acordo com Rablezer, porque Rablezer fala o seguinte, com relação a costurar, também tem um mínimo de costura para ser Hayav. Rabi Eliezer fala o seguinte, olha, alguém que não costurou o shiur, a medida mínima para costurar, mas ele pegou uma roupa que já estava costurada e costurou mais um pouquinho, ele continuou uma costura que já existia, ele é hayav. Então assim também com relação ao nosso caso, alguém que tinha a letra het, por exemplo, e ele escreveu do lado a letra mem, está quase formando a palavra hamesh, ele só escreveu uma letra, ele só pôs o mem, mas já tinha a letra het lá, ele acrescentou mais uma letra para a letra que já existia, é como se ele continuasse tudo, ele é hayav. Igual com relação à costura, alguém que pegou uma roupa que estava meio costurada e fez só mais um nó, ele já é hayav, mesmo que essa não é a medida mínima geralmente. Assim também com relação à letra. A nossa Mishnah que falou que alguém que colocou uma letra do lado de outra, patur, não é de acordo com a Rabi Eliezer.
Ktav al gabe ktav, alguém que escreveu por cima de algo que estava escrito. Mantana, quem é o nosso Tana? Maravriza de lo que Rabiuda. O nosso Tana não é de acordo com Rabiuda. O nosso Tana que falou que alguém que escreveu sobre algo que já estava escrito, que ele não acrescentou nada, que ele é patur, não é como Rabiuda. De acordo com Rabiuda, quando você escreve por cima de uma palavra, é como se você estivesse escrevendo de novo. Detalhe, a gente encontra Rabiuda isso com relação a outro assunto. Alguém precisava escrever o nome Yud Kei Vav Kei, certo? Precisava escrever o nome de Hashem. Ele queria escrever o nome de Hashem. Ele precisava escrever para o texto que ele estava escrevendo, ele tinha que colocar o nome de Hashem. Só que em vez de escrever o nome de Hashem, ele falou que eu vou escrever aqui a palavra Yehuda. E aí, na hora que ele estava escrevendo, ele esqueceu de escrever o Dalet de Yehuda. Ou seja, ele tinha que escrever Yud Kei Vav Kei, mas ele falou, não vou escrever aqui o nome de Hashem, vou escrever Yehuda, e na hora que ele escreveu, ele esqueceu o Dalet. E aí, no fim, ele escreveu Yud Kei Vav Kei, ele escreveu o nome de Hashem. O que ele faz? A priori, ele escreveu o nome de Hashem sem Kavaná. Isso faz com que o nome não tenha Kedushá. Então, não é válido. Se for um Sefer Torah, uma mezuzá, por exemplo, não está kasher, porque ele não teve intenção de escrever o nome de Hashem, não tem Kedushá. Então, o que ele faz? Ma'avir alav kulmusu mekatcho de Rabiuda. Rabiuda fala o seguinte, olha, está escrito aqui o nome Yud Kei Vav Kei. Tá bom que na hora que ele escreveu, ele não tinha intenção de escrever o nome de Hashem, mas ele pode repassar a tinta por cima do nome que está escrito e lekadesh, santificar esse nome, certo? Não precisa jogar fora e começar de novo, ele pode escrever por cima, não precisa apagar, ele pode escrever por cima. Ou seja, a gente vê de acordo com a Rabiuda que escrever por cima de algo escrito é considerado como se estivesse escrevendo. Chachamim fala, não, isso daqui não vale, não é escrever o nome de Hashem, isso. O nome já está escrito lá, você escreveu da primeira vez sem intenção, e escrever por cima não é correto, não funciona. Então a gente vê que discutiram Rabiuda e Chachamim, se escrever por cima de algo que já está escrito é considerado reescrever ou não. De acordo com Rabiuda, sim, de acordo com Chachamim, não. Então a nossa Mishnah aqui falou que alguém que escreve por cima de algo que já estava escrito, que ele é patura, de acordo com Chachamim. Tana, fala Braita, alguém que escreveu uma letra, mas era a última letra do livro, certo? Ele completou o livro inteiro. Ele fez uma costura e isso terminou a roupa. Hayav, nesse caso ele é Hayav, assim aparece na Braita. Mesmo que ele não fez a medida mínima da Melachá, ele é Hayav porque ele terminou aquela roupa ou aquele livro. Mantana, quem é o nosso Tana? Amarava Baravuna, Rabi Eliezer. O nosso Tana a priori é Rabi Eliezer. De Amar Achatalari Hayav, a priori essa braita é de acordo com o Rabi Eliezer, que falou que alguém que costurou um fio para algo que já estava costurado, certo? Ele não fez a medida mínima, mas ele continuou algo que já existia, ele é Hayav, Rabi Eliezer que a gente trouxe aqui em cima. Se alguém escreveu a letra Mem do lado da letra Het, por exemplo, para escrever a palavra Hamesh, mesmo que ele só escreveu uma letra, ele está continuando aqui algo que já estava, ele é Hayav. Então essa braita também é de acordo com o Rabi Eliezer. Ravashi amar afilu tema Rabanan leashlim shani. Ravashi não fala, Ravashi fala que pode ser que era banana essa braita. Por quê? Porque aqui ele está mashlim, aqui ele está completando, ele está terminando o livro, terminando a roupa. Então pode ser que Rabanan geralmente não consideram uma costura ou uma letra, mesmo que seja continuação de algo importante. Não é uma letra que você é hayav, mas quando é a letra que terminou o livro, aí é uma letra bem significativa e pode ser que nesse caso ele é Hayav. Amar Ravami, fala Ravami. Katavot achad beTveria ve'achad beTzipori. Hayav. Ktivai, ela shemechuseret krivá. Se a pessoa, por exemplo, escreveu, ele tinha um caderno em Tveria, um caderno em Tzipori, são duas cidades, e ele escreveu uma letra em um caderno, numa folha, por exemplo, e uma letra na outra. Agora, cada letra tem uma cidade diferente, certo? Não dá para ler elas juntas. Mesmo assim, fala Ravami que ele é Hayav. Por quê? Porque tá bom que eu não consigo ler as letras juntas, mas se eu trouxer uma folha próxima à outra, eu vou conseguir ler elas juntas. Então eu sou Hayav. Pergunta Gemara, Beatnan katav shtei kotlei abait vashtei dapen pinkas vem negim zem ze patur. Pergunta Gemara, olha, mas a gente viu na nossa Mishnah que se a pessoa escreveu em duas paredes da casa, na parede leste e na parede oeste, ou se ele pegou da Pen Pinkas, da Pen Pinkas era onde eles costumavam escrever,
que era algo fixo, certo? Era uma mesa, era algo do tipo, não era algo que era móvel. Se não dá para ler uma letra com outra, ele é patur. Então, como o Ravami fala que se eu escrevi uma letra em Tver e uma letra em Tzipori, eu sou Hayav, aí a nossa Mishnah falou que se eu escrevo duas letras, se elas não podem ser lidas juntas, eu sou patur. Fala Gemara, ata mechusar maaseh de krevá, achar não mechusar maaseh de krevá. Fala Gemara, não, a diferença é o seguinte, aqui o caso de Ravami, que ele é Hayav, a única coisa que falta é aproximar um da outra, uma folha da outra. As folhas são soltas, eu só preciso realmente trazer uma do lado da outra. O caso dessa Mishnah, no caso da Mishnah que está escrito que é patur, é quando é, por exemplo, uma letra numa parede, uma letra na outra, ou uma letra escrita num lugar fixo, que não dá para tirar de lá, que eu tenho que quebrar a letra de onde ela está e aproximar da outra. Nesse caso é patur, porque falta realmente um ato significativo, mas se é só aproximar uma folha da outra, é como se eu tivesse escrito elas juntas. Bom, vamos parar por aqui, Bezrat Hashem, em breve continuamos. Escolha.